E amigos, tranquilo, na boa. Vou comentar a situação, acho que faz uns 3 dias, em que uma aluna fez uma redação e nesta redação ela diz na redação, ela escreve na redação que o Alexandre de Moraes havia destruído as leis ou modificado as leis, enfim, né? Que o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, havia interferido na lei. Percebam que essa informação foi escrita em um documento chamado redação, que necessariamente é dado ao crivo do professor. Necessariamente é dado ao crivo do professor. O professor, ao ler a redação, ele intervém e diz que existe o executivo, o legislativo e o judiciário, e que não compete ao judiciário modificar, destruir leis, que as leis são modificadas ou sofrem modificações extremas lá no Senado. Otávio Paz, do Labirinto da Solidão, diz que os indígenas, quando Colombo chegou, não viram as caravelas. Não viram. Elas estavam ali fundeadas, mas não havia cognição para poder representar cerebralmente uma imagem que era absolutamente incompatível com o quadro mental de uma cultura que não tinha elementos para visualizar. Por isso que os gregos diziam que teoria significa aquele que vê. O teorens é o que vê, é o que enxerga. A gente só vê o que tem cognição para ver. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão, só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Cuja filha é vítima, provavelmente, de um contexto familiar, né? E não é dado a esta mãe essa possibilidade intelectual e ela opta por esfregar o celular. Ou seja, ela está dizendo que aquela, abre aspas, verdade e fecha aspas, virtual, aquela verdade dada pelo Twitter, pelo Face, o X, né? Pelo Face, enfim, pelas redes sociais, são uma verdade palpável e indiscutível, a ponto dela abrir, né, a informação virtual e mostrar para a professora, e então a professora, em contato com essa realidade, deveria se resumir a sua insignificância, porque a verdade está naquele instrumento tecnológico que põe em contato com uma verdade transcendental, que é a verdade virtual, né? E provavelmente ela encontra essa verdade pela repetição. Ela deve, essa mãe, estou julgando ou pré-julgando, né? Imaginando que ela sentiu a verdade, esta mãe, pela repetição da mesma informação o tempo todo. A escola se torna um gargalo aonde essa verdade do celular, essa verdade virtual, essa verdade afeita às fake news, ela chega ali e ela vai ser filtrada. Não há como não filtrar quando chega na escola. Por quê? Porque a escola é um ambiente científico, a escola é um ambiente que opta pela verdade tradicional. E verdade tradicional, eu digo aqui, é a verdade descrita nos livros, é a verdade descrita no laboratório de ciências, é a verdade descrita na literatura. Essa é a verdade, vou botar entre aspas também, mas enfim, a verdade tecnicamente aceita, socialmente aceita, cientificamente aceita, mesmo que entendamos que é temporária, né? Mas é o que se tem, né? E é
um dos pilares essenciais da escola é se basear na ciência. Sem ciência, não sei o que se torna a escola. Então, ela se torna naturalmente um gargalo, um funil, uma peneira, onde haverá essas controvérsias e, em tese, a escola deverá sair vencedora sempre, no sentido que ela tem o cotejamento com a verdade científica. Mas também há outra questão que eu acho aqui ética, uma questão moral, que é: pode o professor eximir-se de apontar a não verossimilhança de uma argumentação com um fato científico, ou no caso um fato jurídico legal, que é um ministro não modifica a lei, no máximo ele interpreta, do STF, né? Pode o professor ali, com agente público, deixar de cumprir com suas obrigações e deixar uma informação no mínimo dúbia, que o ministro pode destruir uma lei, né, o ministro do STF, no mínimo questionável, pode deixar passar em nome de uma vontade de segurança, ou seja, para que eu não seja agredida, pensaria a professora, eu não vou intervir e vou deixar passar. É possível isso? Essa é uma questão ética, para a qual a minha resposta é não, não pode passar. A minha resposta é não, não pode passar. Não só porque é um agente público com o dever de ofício de identificar as ilegalidades, as imoralidades que acontecem na área pública, no caso é uma escola pública, quanto para a sua profissão, que é ser professor. Deixar passar em branco não é possível. Eu entendo que não é possível. Ela tem sim, a professora, que intervir. Então, retomando os dois aspectos, nós temos aqui uma pessoa, vamos dizer assim, baseada em mitos, baseados no mundo virtual, fantasmagórico, baseado em informações que se repetem, mas nunca aferidas, né? Que vitima uma adolescente, que provavelmente essa adolescente convive ali e é dever do pai e da mãe cuidar do adolescente, do menor de idade, né? Então, este mundo de névoas, de informações não checáveis, é dado por verdadeiro. Provavelmente é uma fé religiosa nessas informações, e do outro lado, uma escola com a obrigação de colocar as pessoas com os pés no chão, preparar essa adolescente, está embaixo ali da mãe, para o mundo acadêmico, para o mundo científico, para o mundo da preparação para o trabalho, e etc, etc, e etc. A importância da escola sai aqui ressaltada, iluminada, e realmente, sem a intervenção desta professora, esta aluna, esta adolescente, esta futura adulta, nunca, talvez, aprenderia que existe o executivo, existe o legislativo, existe o judiciário, talvez nunca teria, quem sabe, no meu imaginário, né, teria contato com informações científicas que, para serem mudadas, é preciso de argumentos racionais, estudo e muito esforço. Espero que essa professora seja de exemplo e todos nós, professores, continuemos fazendo esse crivo, esse funil, fazendo as pessoas se orientarem para a literatura, para a escrita, pela produção literária, intelectual, para a leitura, etc, etc, etc. Fica aqui minha opinião. Abraço!